Então é incrível ver que a astrologia é tão precisa. E isso porque eu estou mostrando aqui coisas... as configurações que eu estou mostrando aqui para você são as configurações mais básicas possíveis da astrologia. Tem muitas configurações que a gente pode ver, né? A astrologia é uma coisa tão complexa em vários níveis, né? Vários níveis, várias camadas, que se um astrólogo, por exemplo, antes dele morrer naquela época, tivesse visto esses mapas aqui, e nem precisava ter visto o mapa do dia que ele vai morrer, só de ver o mapa aqui do nascimento dele, esse aqui é o mapa de nascimento dele, só tivesse a configuração aqui de Urano em conjunção com Plutão na casa 12, já dá para ver que talvez a morte dele seria por alguma explosão. E o astrólogo da época lá poderia falar, talvez ele vai morrer por explosão. Ou talvez o astrólogo daquela época lá, que talvez fosse prever o futuro dele, não ia falar um tiro na cabeça, mas talvez ele ia chegar perto de falar que ele ia sofrer um acidente de explosão, de morte, uma explosão, e talvez muito relacionado ao corpo físico dele e à cabeça. Porque também a casa 1 significa corpo físico, e por a casa 1 também ser regente, o Áries ser regente da casa 1, tem a ver com cabeça também. Mas isso de forma básica, né? Se o astrólogo é muito avançado espiritualmente, entende muito sobre astrologia e espiritualidade, talvez ele chegaria sim a falar que talvez ele ia dar um próprio tiro na cabeça. Você vê que a astrologia ela realmente é muito precisa. Sabe, como se fosse um reloginho mesmo, que mostra tudo como vai acontecer, da forma que vai acontecer e como vai acontecer. Mesmo que alguém tivesse falado para ele naquela época lá que ele teria problemas com drogas ou problemas de tirar a própria vida, mesmo assim ia ser difícil ele mesmo por si mesmo seguir essas orientações. Porque a força do destino é tão forte que o destino realmente leva a pessoa, realmente move a vida da pessoa. É muito difícil, eu vou falar isso aqui mais pra frente, mas o livre-arbítrio e a força de vontade é muito difícil, existe, mas ele teria que ter uma força de vontade muito forte para ele poder, não só ele, mas as pessoas do lado dele, ajudar ele a não ser viciado em drogas e bebidas e também ele não tirar a própria vida. É claro que é possível isso, né? A vida dele não está fardada a isso, não seria isso. Tanto que você vê aqui no mapa dele, tem muitas linhas azuis, muito mais do que vermelhas, né? As linhas azuis e vermelhas, as azuis são coisas boas, as vermelhas são coisas ruins. Ele tinha muito poder interno dele para realmente superar as batalhas internas dele. Só que ele sucumbiu, né, às coisas negativas. Ele foi propenso a seguir mais o caminho negativo do que o caminho das partes positivas dele. Mas, enfim, no mapa astral dele dá para ver que ele teria muitos problemas com bebidas e tirar a própria vida. No mapa do dia da morte dele, mostra influências muito fortes que impactaram os aspectos fracos dele de nascimento, causando os problemas que levaram ele a tirar a própria vida. No mapa do dia da morte dele, igual eu mostrei aqui para ele, já dá para ver de forma clara que realmente ele tirou a própria vida dele, que as bebidas e as drogas foi o que fez ele ficar totalmente instável, ele já tinha na natureza de forma instável. Como eu falei aqui, ó, as influências do dia 5 da morte dele impactaram os aspectos fracos dele no nascimento, o que prejudicou. Então eu vou fazer um vídeo mais para frente aqui no meu canal falando como faz para poder prever a morte pela astrologia. Esse é um assunto muito importante e perigoso, tá? Então eu vou fazer um vídeo muito importante só falando sobre isso. Mas uma das dicas de ensinamentos para você poder prever mortes, podemos dizer assim, que é uma coisa muito delicada, mas a morte acontece quando você já tem aspectos negativos no seu mapa astral, só que as linhas vermelhas que eu mostrei, esses aspectos já são fracos, e quando acontece alguma coisa nos céus, em algum dia, né, da vida, que impactam, que atinge aqueles pontos fracos seus, podemos dizer assim, existe uma ruptura, e aquela ruptura pode levar à morte, ou pode levar a um acidente forte. Aí eu não tenho o que fazer. Então, tem muitas outras coisas sobre como prever a morte que eu vou falar em outro vídeo específico sobre isso e sobre as cautelas que você tem que ter para ver sobre coisas de morte. Mas uma das coisas é isso, quando a morte acontece quando as configurações astrais do céu impactam esses aspectos fracos seus de natureza seu, que você nasceu com aquelas fraquezas. Impacta aquilo e aquilo quebra, se desfaz e leva a acidente ou leva à morte. Então essa é uma forma de você prever a morte. Mas não é só isso e não é só dessa forma, e é muito importante você entender algumas coisas que eu vou falar em outro vídeo sobre isso.